Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, nós vamos fazer a nossa leitura. Nós estamos fazendo a nossa leitura no livro dos Salmos diariamente e estamos fazendo a nossa leitura acompanhadas deste livro de Elbelen César, Um Ano com Salmos. Nós vamos meditar hoje no Salmo 55. Nós vamos ler apenas o versículo 2 da Palavra de Deus e depois nós vamos meditar um pouco sobre ela. Salmo 55, verso 2, diz o seguinte: Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O salmista, ele faz aqui uma oração que podemos dizer uma oração inteligente. Porque no Salmo 55, mais uma vez, nós vemos o salmista, ele colocar os seus temores diante de Deus, sem cortes, sem acanhamento, mas ele coloca diante de Deus as suas aflições. Esta é uma oração inteligente. Ele diz: os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado diante da gritaria dos ímpios. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Essa é a sequência do texto que nós lemos. Salmo 55, versos do 2 até o 5, ele fala isso. O meu coração está dolorido dentro de mim, os terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. O salmista, ele não esconde nada da presença de Deus. Ele coloca diante de Deus todas as suas agonias, todas as suas aflições. A estratégia que ele usa para continuar vivo, para não se decepcionar com a vida, para não amarrar o rosto, para não se entregar aos vícios e para não se enfurecer contra tudo e contra todos, ela funciona. Porque ele derrama-se diante daquele que pode socorrer ele, que é o nosso Deus. Talvez seja isso que esteja faltando para você. Quando você colocar diante de Deus a sua oração, talvez precisa você fazer como o salmista fez, uma oração inteligente de derramamento, uma oração de entrega verdadeira, de mostrar ao Senhor tudo aquilo que está te afligindo. Porque o salmista não esconde nada de Deus. Ele fala: meu coração está assim, assim e assim. Ele se derrama na presença de Deus. Às vezes nós queremos o socorro divino, mas nós não colocamos o pedido de socorro. Como ser liberto se não pedimos ajuda? No verso 17 do mesmo texto que nós lemos, o salmista coloca bem interessante. Ele fala: olha, de tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei. Ele não faz uma oraçãozinha de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos. Mas ele fala que ele ora de manhã, à tarde, ao meio-dia, ele vai clamar ao Senhor, para que ele possa aguentar. Será que você está orando ao Senhor? Como está a sua vida com Deus? A sua oração está sendo uma oração inteligente, de derramamento, de súplica, de colocar verdadeiramente diante de Deus as suas agonias? Porque o salmista fez isso. E ele fez uma oração inteligente. O salmista
clamou de manhã, à tarde, ao meio-dia. E fantástico, ele diz que quando ele fez isso, Deus ouve a voz dele. Ele falou: eu vou clamar de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Que certeza tinha o salmista, que após o clamor dele, Deus ia ouvir a sua voz. Clame ao Senhor e ele ouvirá a tua voz. Clame a ele. A oração inteligente dá tão certo, que o salmista, ele interrompe a sua oração e fala com você. Ele fala com você. Verso 22 do Salmo 55. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Ele para o clamor dele para falar com você. Lança sobre Deus os seus temores. É o que eu e que a palavra de Deus está dizendo para você hoje. Lança sobre Deus os seus temores. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Que Deus o abençoe e que você possa lançar sobre Deus os seus cuidados, porque ele não permitirá que você seja abalado. Faça uma oração inteligente, como o salmista fez. Derrama a sua vida diante do altar do Senhor. Que Deus o abençoe. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus, Pai do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo, nesta oração eu quero, Deus, iniciar agradecendo-te, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela água. Obrigado pelo ar que respiramos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa, Pai. Obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor confiou em minhas mãos. Obrigado pela igreja, a minha igreja, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pelos meus irmãos em Cristo. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão, ó Deus, ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa continuar, ó Deus, tocando na vida de cada uma delas. Se alguma dessas pessoas, ó Deus, que estão assistindo este vídeo, que estão, ó Deus, na mesma condição que o salmista, com o coração triste, com a vida perturbada, com o coração abalado, que o Senhor possa, Senhor, ouvir o clamor deles. Que o Senhor possa ouvir a súplica dos teus servos, ó Pai. Senhor, cuide deles e dá o refrigério, assim como o salmista tinha certeza que ao clamar, o Senhor ia ouvir a voz dele. Eu clamo ao Senhor e peço que o Senhor ouve, ó Deus, o nosso clamor. Escuta, Pai, inclina os teus ouvidos para nós. Nos abençoa, Deus, em tudo. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe e que você possa sempre se derramar na presença de Deus, chegando diante dele com uma oração correta, oração de derramamento, oração de sinceridade diante de Deus. Que Deus o abençoe.